Quando um sinal se propaga de um ponto a outro de um determinado meio com uma velocidade bem definida, a gente tem o que se chama de um pulso. Se o nosso meio for elástico, é possível causar uma certa perturbação. Essa perturbação vai mover um pedaço desse meio da sua posição de equilíbrio, e isso vai induzir que a região vizinha saia do equilíbrio, se desloque, que vai induzir que a região vizinha se desloque e assim por diante. Então, à medida que esse pulso se propaga ao longo de um determinado meio elástico, as regiões por onde ele já passou, exatamente pela elasticidade do meio, elas acabam retornando à sua posição original. Então, a essa perturbação que se desloca nesse meio a gente chama de onda. Existem muitos tipos de ondas. Aqui a gente vai tratar basicamente de dois tipos, para os quais a gente desenvolveu sentidos para perceber, que são as ondas mecânicas. Algumas podem ser percebidas tanto pela audição quanto pela visão, e ondas eletromagnéticas, que podem ser percebidas pela visão. Bom, existem outros tipos de ondas que a gente não vai discutir aqui. Então, vocês provavelmente já ouviram falar em mecânica quântica, e na mecânica quântica existe uma dualidade entre ondas e partículas. Então, existem ondas de matéria, que são fenômenos onde o caráter ondulatório da matéria acaba dominando em determinados fenômenos. Outro tipo de ondas que vocês certamente ouviram falar recentemente são as ondas gravitacionais. Então, quando corpos com uma massa muito grande se movem, da mesma maneira que uma pedra jogada numa superfície de um lago gera ondas que se afastam, do ponto de queda, quando esses objetos muito massivos se deslocam, eles geram ondas no próprio tecido do espaço-tempo que também se deslocam. E essas ondas podem e foram recentemente detectadas. Então, aqui a gente vai discutir as características básicas das ondas mais usuais, que são aquelas mecânicas, que são as que precisam de um meio material para se propagar. Exemplos são as ondas sonoras, ondas na água, ondas sísmicas, etc. E vamos ver também um pouco de ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. A luz do Sol chega até a Terra passando por 150 milhões de quilômetros de vácuo. Então, para simplificar, a gente vai considerar ondas que sejam ou transversais ou longitudinais. O que diferencia um tipo de outro é o movimento que um determinado elemento do meio elástico, que movimento esse elemento faz. Se o movimento oscilatório que ele faz é ao longo da direção de movimento da onda, essa onda é dita longitudinal. Se agora o meio se desloca numa direção que é perpendicular à direção do movimento da onda, a onda é dita transversal. Claro que existem ondas que são mais complicadas do que aquelas que são puramente longitudinais e puramente transversais. Por exemplo, ondas no ar e ondas sísmicas, elas são uma combinação desses dois tipos. Mas então, tendo um bom entendimento dos princípios básicos de propagação dessas ondas mais simples, possibilita depois um estudo mais avançado de ondas mais complexas. Aqui a gente vai desprezar os efeitos de dispersão, que fazem com que, em alguns tipos de onda, a forma do pulso ou dos pulsos acabe se deformando com o tempo. Isso não acontece em ondas eletromagnéticas, mas costuma acontecer em ondas mecânicas. As nossas ondas, elas vão manter a sua forma, o que vai simplificar a análise matemática dessa propagação. Então vamos considerar agora uma onda que se propaga para a direita. Então, para facilitar, vamos analisar um único pulso dessa onda, que no instante zero está localizado aqui na origem do nosso sistema azul e é descrito por uma função arbitrária f de x. Esse pulso se propaga com velocidade v para a direita, então depois de um certo tempo t, ele andou uma distância que é a sua velocidade vezes esse tempo, então vt. Agora então a gente coloca um segundo sistema de referência,
que vai ser esse aqui em vermelho, e no qual as variáveis vão ser, então, linha, x', y'. Esse sistema vermelho, então, ele está colado na onda, ele se desloca junto com a onda. Então, no sistema linha, no sistema vermelho, o pulso ele tem a mesma forma que ele tinha lá na origem dos tempos no sistema azul. Ou seja, no sistema x', y', a relação entre as variáveis x' e y' é a mesma f. Y' é f de x'. Olhando agora só para os dois sistemas de referência, a gente pode ver que existe uma relação entre as coordenadas x e x' e y e y'. Como o deslocamento nesse movimento ele é paralelo à direção horizontal, não tem mudança na vertical. Então, um determinado ponto aqui em cima do pulso, ele mantém a sua altura y para todos os tempos. Então, y' e y são iguais. Mas se eu quiser relacionar um ponto que no sistema linha é descrito pela variável x' com a variável no sistema x, eu preciso somar essa distância vt, que é a diferença entre esses dois sistemas de referência. Então, a relação fica x igual a x' mais vt. Se a gente, então, agora usa essas relações na expressão y' f de x' e elimina as variáveis com linha, então aqui no lugar do y' eu uso y e no lugar do x' eu uso x menos vt. Então isso nos dá a forma genérica de um pulso ou de uma onda, já que a função é arbitrária, que se desloca para a direita. Tá? Então, cuidado que o sinal negativo aqui significa um pulso andando para a direita. E a gente pode ver que de fato corresponde a um movimento para a direita, porque se a gente fixa um ponto em cima aqui do pulso a uma altura constante, isso corresponde a um argumento da função também constante, ou seja, x menos vt é constante quando o x aumenta com vt, passando o menos vt para o outro lado. Então, se eu quiser acompanhar um ponto fixo em cima do meu pulso, a posição onde ele vai se encontrar vai crescer para a direita com o tempo. Se a gente inverte o sentido do movimento do pulso, agora ele se desloca para a esquerda, o sistema de referência vai acompanhar, vai se deslocar também para a esquerda. Então, o procedimento é exatamente o mesmo, só muda o sinal da velocidade. Então, ao invés de a gente ter uma função de x menos vt, a função agora é x mais vt. Então, ondas progressivas em uma dimensão, seja para a direita, seja para a esquerda, elas vão ser dadas por funções onde os argumentos x e t eles aparecem amarrados numa forma específica. A função necessariamente precisa ter uma dependência na posição e no tempo dessa forma. Então, se a conexão entre x e t não é nenhuma dessas duas formas aqui, significa que a onda não é uma onda que se desloca, que translada, seja para a direita ou seja para a esquerda. Existem, de fato, ondas que não seguem esse comportamento que a gente vai estudar mais adiante. A gente ainda pode generalizar, lembrando que é possível ter ondas andando na mesma corda nos sentidos opostos. Então, a função que vai descrever essas duas ondas vai ser uma superposição, que a gente vai estudar em mais detalhe o que significa mais adiante, dessas duas ondas, uma que anda para a direita, então f de x menos vt, e uma onda que anda para a esquerda, g de x mais vt. Como são duas ondas arbitrárias, a gente usa f e g. Essas funções com esse formato, né, x mais ou menos vt, elas são chamadas de funções de onda e formam a solução geral de uma equação diferencial parcial, que é chamada de equação da onda. Equação diferencial porque envolve derivadas e parcial porque essas derivadas, já que é uma função de mais de uma variável, essas derivadas elas podem ser feitas em relação a uma ou a outra variável. Então aparece ddt e ddx nessa equação. Essa equação aqui aparece para ilustrar, mas como referência a gente não vai resolver, mas a gente vai trabalhar com as soluções gerais, portanto, nesse formato aqui. Então, dois exemplos aqui, um de uma onda que é progressiva, que se desloca de fato, que é essa primeira. Então, notem que x e t aparecem
na forma correta, então aparecem juntas. E o segundo exemplo é uma função que também depende de x e depende de vt, mas a gente não consegue escrever esse produto de um seno de kx e um cosseno de kvt de uma forma onde o x e o vt agora apareçam ou como x menos vt ou como x mais vt. Então essa segunda onda não é uma onda progressiva. No próximo exemplo, a gente considera uma função que só é diferente de zero no intervalo 0, 1. Mas notem a função f de x. O que a gente quer mostrar agora é que uma função do tipo f de x menos t, então aqui a gente está usando velocidade 1, então a gente pode ver que à medida que o tempo passa, então fazendo o gráfico da função para diferentes valores de t, a gente observa que, de fato, essa onda ela se propaga para a direita, mesmo com o sinal negativo aqui. Até agora, a gente considerou implicitamente que o meio onde a onda se propaga ele é infinito, ou seja, não tem nenhuma extremidade, nem à esquerda, nem à direita. Mas então, o que acontece quando a onda encontra um obstáculo? Ou seja, quando a gente tem um meio finito. Então, vai depender de como o último elemento do meio pode se deslocar quando a perturbação chega nele. Por exemplo, se a gente tem uma onda numa corda e essa corda está amarrada e o local onde essa corda foi fixado, ele é absolutamente rígido, ou seja, a gente não pode ter nenhum tipo de deslocamento. Então, o pulso, à medida que ele se propaga, ele está sempre tentando levantar o próximo elemento da corda. Então, tudo que está à frente do pulso vai sendo levantado, né, à medida que ele passa. Exatamente como uma marola no mar, né? Ela passa pela gente, a gente sobe e desce. Então, quando o pulso chega na parede, ele tenta levantar aquele ponto, mas esse ponto é rígido. Então, essa força que é feita na parede, por reação, a parede faz a mesma força, mas para baixo, no pulso, e isso acaba invertendo a amplitude. Então, o pulso que chega, por exemplo, acima do nível da corda, ele retorna abaixo. Já se a extremidade não é fixa, então imaginem que a gente tenha na extremidade da corda um pequeno anel, e esse anel pode correr ao longo da haste onde está presa essa corda. Então agora, como a extremidade tem liberdade para se mover para cima e para baixo, não existe mais esse par ação e reação. Então não tem nenhum mecanismo para fazer a onda inverter, a gente chama inverter a sua fase, que a gente vai estudar em detalhe mais adiante, quando esmiuçar os elementos da onda, né? Então, nesse caso, quando a extremidade é livre, a onda não sofre uma mudança de fase, e se ela chega com esse cucuruto para cima, ela volta com ele também para cima. Algo semelhante acontece quando a gente tem, por exemplo, a união de duas cordas, mas de densidades diferentes. A gente vai ver que uma das propriedades da onda, a sua velocidade, ela depende dessa densidade, então a onda acaba tendo velocidades diferentes nesses dois meios. Quando a onda chega pela parte da corda que é mais massiva e na continuação tem uma corda bem mais fina, para essa corda mais densa, é como se ela estivesse livre, né? Porque a corda fina vai, por ter pouca massa, vai oferecer pouca resistência para subir e descer. Então, quando o pulso chega na interface entre as duas cordas, ocorre um processo de reflexão sem inversão de fase, então ele chega para cima e volta para cima, mas como a corda continua, também ocorre um processo de transmissão. Então, a energia que esse pulso carrega, ao chegar na interface, ela vai se dividir, parte vai compor a onda refletida e parte vai compor a onda transmitida. Obviamente, a energia se conserva e as duas energias somadas dessas ondas, a transmitida e a refletida, vai ser igual à energia da onda antes de chegar na interface. Se agora a onda viesse pelo outro lado, se ela viesse pela parte menos densa da corda, ao encontrar uma parte mais densa, essa interface vai se comportar de modo parecido à nossa haste rígida. Claro que o quanto vai ser rígida vai depender da proporção entre essas massas. Mas o fenômeno vai ser parecido com o caso anterior. Essa onda vai se dividir, parte dela vai ser transmitida, parte dela vai ser refletida.
Então, a parte transmitida continua com a mesma fase, com a mesma orientação. A parte refletida, por encontrar uma interface semi-rígida, ela volta invertida. Mas, em todos os casos, energia se conserva. É difícil minimizar a importância das ondas. A gente é constantemente bombardeado por ondas. Algumas dessas a gente percebe, outras não. Então, ao longo dessa área, a gente vai quantificar, detalhar um pouco mais os diferentes tipos de ondas, não só quando uma onda se propaga de maneira independente, mas também quando mais de uma onda quer ocupar a mesma posição. Então, ao mandar informações conflitantes para o elemento do meio elástico, o que ele deve fazer, um monte de outros fenômenos interessantes vão surgir.